Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre palavras que confundem do idioma português ao idioma espanhol. Nós já fizemos um vídeo antigo falando sobre esse assunto, eu vou deixar ele marcado aí para vocês poderem ver, porque nós também falamos de algumas outras palavras que podem confundir. A gente sempre fala aqui no canal que é verdade que o espanhol e o português são idiomas muito parecidos, dependendo do seu ouvido, se ele está um pouquinho mais treinado para o espanhol ou não. E dependendo do nível de espanhol que o seu interlocutor talvez vai falar, é possível que você entenda o que uma pessoa fala, uns 60%, 70% do que ela fala com certa facilidade. Mas existem muitas palavras, que são chamados falsos cognatos, que são palavras parecidas no nosso idioma, ou parecidas com o nosso idioma, se falam igualzinho, às vezes até se escreve muito parecido no outro idioma, mas o significado é totalmente diferente. Então a gente separou aqui para vocês não só falsos cognatos, não só palavras muito parecidas, senão também alguns casos que as palavras são totalmente diferentes, mas pela sonoridade e por alguns casos parecidos pode te fazer falar o portunhol. Te prega uma peça e você acaba se confundindo e falando coisas que as pessoas aqui não vão entender, tá? Vamos começar com uma palavra que é um grão que se consome muito no Brasil, nos Estados Unidos também, que é o milho. Quem gosta de milho, levanta a mão. Eu gosto muito de milho. Bom, como se diz milho aqui na Espanha? Antes de falar para vocês como se diz, um detalhe importante. Existem palavras, por exemplo, alho. Alho e milho são palavras que se escrevem de modo muito parecido, L-H-O no final, né? Bom, a palavra alho em espanhol se diz ajo. Então, isso poderia fazer. Existem outras palavras assim, tá? Que a L-H... ela se converte numa J em espanhol. Então poderia fazer muita gente pensar que milho se diz mijo. Mas não, tá? E eu já vi gente falar mijo, ok? Pessoas que falam português e acabam nessa do portunhol. Ah, milho, acho que é mijo. E fala mijo e não é. Milho em espanhol se diz maíz. É totalmente diferente, mas te lembra alguma coisa da sua infância quando preparava um mingauzinho para você? Que fazia aquele mingau de... maisena? Maisena, maíz? É isso que me encanta sempre nos idiomas. Sempre tem alguma coisinha aí, a gente vai buscar a origem da palavra, é interessante, né? Bom, e como se diz espiga, né? Que é o bagaço aí do milho no final, a espiga do milho. Aqui na Espanha, espiga se diz mazorca. Ainda que é normal, por exemplo, aqui no KFC, eles vendem, não sei se no Brasil no KFC também tem, a espiguinha de milho, pequenininha. E nesse caso ela ainda não é uma espiga, porque ela tá com milho ainda, mas eles chamam de mazorquita. Enfim, são coisinhas também que às vezes, dependendo da região onde você mora, são detalhes interessantes. Próxima palavra, e agora entram aí os falsos cognatos, que são palavras que têm mais ou menos a mesma sonoridade, mas têm sentido totalmente diferente, ok? Vamos pensar no famoso depósito bancário. Quando você vai ali no banco, pegar aquela fila interminável para fazer um depósito, para depositar um dinheiro na sua conta ou na conta de alguém, né? Pois bem, aqui na Espanha, depósito não se diz depósito. Se você falar, me vou ao banco fazer um depósito, não vão entender, porque depósito bancário aqui se diz ingresso. Ingresso. Agora, para um brasileiro, a palavra ingresso soa a ingresso. Se escreve muito parecido, a única diferença é que aqui se escreve com S só, porque não existe doble S ou dupla S no espanhol. Agora, o que é o ingresso do Brasil? Como se fala ingresso aqui? O ingresso do Brasil, que são os tickets que você usa para entrar num teatro, num cinema, né? Esse ingresso aqui se diz entrada. Então também cuidado, porque se você chegar num espetáculo de teatro e falar, aqui tienes mis ingressos. Não, aqui tienes minha entrada. Ok? Então olha só, são falsos cognatos, palavras que se escrevem igualzinho, se pronunciam muito parecido e têm significado totalmente diferente. Outro exemplo, caixa ou tanque de água, a caixa ou tanque de água aqui se diz depósito, que é a primeira palavra que nós começamos, o depósito bancário, né? Então olha só como as coisas vão se confundindo aí no meio do caminho. E como se diz salário aqui na Espanha, né? Que é o dinheirinho que você recebe depois de um mês de trabalho. Bom, salário aqui se diz sueldo. Não adianta falar salário, apesar que existe a palavra salário no espanhol, tá? Mas se diz sueldo. Normalmente se diz sueldo. Não vou entender salário como o dinheiro que a gente recebe no final do mês de trabalho. Agora, e o sueldo da Espanha? Pra gente não soa um pouquinho com saldo? Parece, né? Sueldo, saldo. E eu vejo muita gente, já vi gente falar
que queria ver o sueldo de sua conta, e não é o sueldo, é o saldo da sua conta. Saldo do Brasil, saldo bancário, aqui também se diz saldo, ok? Muito bem. Agora, e o floco? Floco de neve, por exemplo, como se diz floco aqui na Espanha? Olha, floco se diz copo. Copo de maíz, copo de nieve. Só que copo pra gente soa ao copo, que a gente bebe água, bebe uma Coca-Cola geladinha, uma Pepsi, que é, enfim, aqui eu começo uma briga, né? Entre Coca-Cola e Pepsi. Soa ao copo, né? A sonoridade pra gente é de copo. Mas copo, o copo onde a gente bebe aqui se diz vaso. E se escreve com V, vaso. Que soa pra gente ao vaso, vaso de flores. Olha só os falsos cognatos, o que acontece. Outra palavra, óleo. Óleo aqui se diz azeite. Mas azeite pra gente soa muito a aceitar algo, né? Aceita isto, você aceita e não tem nada a ver. Quer dizer, se você vai falar de óleo aqui, a palavra é azeite. Inclusive, se a frase, por exemplo, em espanhol, aceitar las juntas, significa engraxar ou lubrificar as juntas. Aceitar, que soa pra gente aceitar, de aceitar algo. Olha só aí os falsos amigos no idioma, como as palavras parecidas podem enganar. Por exemplo, no Brasil, você tem o seu nome e você tem o seu ou os seus sobrenomes. Como se diz sobrenome aqui na Espanha? Bom, na Espanha, sobrenome se diz apelido. E soa pra gente com o apelido aí do Brasil, né? Que é o nome carinhoso, então às vezes alguns provocativos que colocam na gente na escola, no dia a dia, né, no trabalho. Agora, como se diz esse apelido do Brasil aqui? Esse nome carinhoso ou não que colocam na gente, né? Aqui, apelido significa mote, ou se diz mote. Então, muito cuidado. Quando você for num departamento público, eles vão perguntar nome, apelido. Então, não vai dizer aí apelido, sei lá, o seu apelido aí, né? O seu mote carinhoso aí. Não, porque são coisas diferentes, tá? Os falsos cognatos, os falsos amigos no idioma. Outra palavra que confunde muito, criança. Criança no Brasil é uma criança pequena, né? Aqui criança se diz ninho, ninha, chico, chica pode ser também, mas normalmente ninho, ninha. Por quê? Porque existe a palavra criança, com Z, com Z. Criança. A sonoridade é a mesma de criança, mas sabe o que significa aqui em espanhol a palavra criança? Criação. A sua criação. Por exemplo, minha criança foi muito dura. A minha criação foi muito rígida, foi muito difícil. Então cuidado, porque às vezes vai falar, alguém pode ajudar-me a cuidar minha criança? Não. Mi niño, mi hijo, mi hija, mi niña, ok? Porque senão vai ser muito estranho. Outra palavra, data. Data aqui no Brasil se diz fecha, que pra gente soa o fecha, de fechar, mas não tem nada a ver com isso. Então data é fecha. E fechar, aqui se diz cerrar, que não tem nada a ver com serrar algo aí com uma serra ou cortar alguma coisa. E a última palavra que é muito interessante é cachorro. Cachorro no Brasil, né, o cachorrinho, o uau aí do Brasil, aqui se diz perro. Mas aqui na Espanha existe a palavra cachorro. Só que cachorro aqui, por exemplo, isto é um cachorro. Isto é um cachorro. Quer dizer, qualquer cria, qualquer filhote de uma espécie aqui é um cachorro. Então, bom, aí alguns exemplos para vocês. E por isso a gente sempre fala da importância de estudar o idioma. Não confie no portunhol. Não venha sem estudar o idioma. É fundamental, senão você vai passar vergonha e vai se enganar. É verdade que aprende muito? Sim, por mais que você estude, você vai aprender muito quando chegar. Mas não venha sem estudar, sem se preparar, porque senão você vai passar apuro. Ok? Bom, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, comenta qual das palavras você achou mais estranha, tá? De acordo com a sua experiência no português e no espanhol. E não se esquece que você pode entrar no nosso grupo do Telegram e apoiar o nosso canal também, se você quiser ajudar, tem aí o botão para você ser um membro do canal. Se você precisa de algum serviço de desenho gráfico, criação de logo, alguma imagem para página web, alguma coisa assim, captura o QR dessa página, que vai te levar até o WhatsApp do meu irmão. Meu irmão é desenhador gráfico, não sei se em português também se diz isso, se fala assim, mas entra aí você pode perguntar para ele, pedir para ver alguns trabalhos ou conhecer um pouco o trabalho dele, tá legal? Muito obrigado por acompanhar sempre nossos vídeos, nosso canal, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!